Nós vamos continuar nosso estudo em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, nós estamos estudando sobre aquele concílio. O concílio é uma reunião importante para decidir ou para confirmar algumas coisas. E nós já vimos a primeira parte desse estudo, vimos também a segunda parte. Eu quero relembrar aqui, para alguns e para outros vão conhecer agora. Foi uma reunião muito importante. O contexto dessa reunião é que Paulo e Barnabé pregaram a palavra de Deus, o Evangelho, e todos nós sabemos que o começo da igreja, do cristianismo, era na sua totalidade composta de judeus. E eles começaram a pregar e gentios, aqueles que não são judeus, começaram a se converter. Só que eles têm costumes bem diferentes dos judeus e, consequentemente, costumes diferentes do povo da igreja, como até hoje, né? Pessoas que visitam a igreja e começam a se aproximar da igreja, eles estranham alguns costumes nossos, né? Até que eles conheçam mais esse povo. Só que os judeus se tornaram judaizantes. Isso quer dizer, eles queriam que os gentios se convertessem, era a alegria deles, mas eles queriam que os gentios se tornassem judeus praticamente. E não era assim que Deus queria. Cada pessoa continua da maneira que está. Não precisa mudar de identidade porque você aceita Jesus como Salvador. É claro que alguns costumes você vai mudar naturalmente ou sobrenaturalmente, porque Deus vai colocar no seu coração alguns desejos novos que você não tinha antes. E vai extirpar, arrancar do seu coração alguns desejos que você tinha, mas que não convém mais. Então, naquela reunião, Tiago presidiu. E Tiago foi um bom líder, e nós vemos que ele foi um líder por várias razões que mencionamos hoje pela manhã, e eu lembro aqui para vocês. Ele foi um líder sábio, ele pediu a palavra. Um bom líder na casa, na igreja, na escola, no trabalho, quem lidera, ele pede a palavra. Ele não deixa as coisas bagunçarem, cada um fala o que quer, mas ele pede a palavra, ele traça uma linha do tempo para explicar a importância de tratar aquele assunto, qual a origem do assunto, qual foi o processo, o caminhar daquele assunto e para onde nós queremos chegar com aquele tema. Um líder sábio, ele compara a nossa vida, o nosso dia a dia com a palavra de Deus. Essa é uma prática que você precisa ter na sua vida. Cada coisa que você vai fazer no dia a dia, compare com a palavra de Deus. Há exemplos na palavra de Deus. Deus mostra na Bíblia para mim sobre esse assunto e vai norteando a sua vida, formando da Bíblia, a palavra de Deus, a sua única regra de fé e de prática também. E ele é um líder sábio, Tiago, porque ele descomplica em vez de complicar. Líderes que complicam a vida dos outros não são bons líderes, não. E ele é um líder sábio porque ele propõe a resolução de problemas de maneira bem definida. Ninguém fica com dúvida no final da reunião. E ele também é um líder sábio envolvendo uma liderança plural para aquele assunto. Desconfie de qualquer igreja que tem só um líder. Desconfie de qualquer grupo que só existe um líder. Mas aqueles que têm uma liderança plural, não apenas ornamental, mas uma liderança que também tem as mesmas decisões que o líder principal. Então esse é um grupo preferível, e é assim que é a igreja. A igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo tem uma pluralidade de liderança. E agora, a partir do versículo 24, Atos 15, versículo 24, um líder sábio, ele denuncia o erro.
E ele denuncia também as pessoas que estão andando de modo errado. E o que ele faz? Ele recomenda as pessoas corretas. Vamos ver versículo 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Ele vai continuar. Ele está denunciando pessoas. Algumas pessoas saíram do nosso meio e estão perturbando aqueles que estão aceitando a Jesus como Salvador. Estão colocando minhoca na cabeça dos outros. Então nós precisamos repreender essas pessoas. Nós precisamos repreender se elas estão no nosso meio. E precisamos denunciar se elas já não estão no nosso meio. Então é importante não sermos covardes. Nós temos que tomar cuidado com algumas denúncias, porque a gente precisa ter prova. Outra coisa, nas denúncias, nós precisamos tomar cuidado para não ficar denunciando gratuitamente pessoas. Mas a gente pode, em vez de falar nome das pessoas, nós podemos falar dos ensinos de certas pessoas. Nós podemos usar, como o apóstolo Paulo falou, certas pessoas. Nós podemos usar termos que não vão nos complicar. Nós podemos falar de algumas práticas que a nossa sociedade tem, as quais não conferem com a palavra de Deus, e denunciar com coragem, com convicção, mesmo que as pessoas não vejam isso muito bem. As pessoas querem liberdade, as pessoas querem independência e não querem que ninguém toque nas feridas delas, que ninguém fale dos problemas delas. Mas nós precisamos, sempre que estivermos ensinando a palavra de Deus, denunciar os erros que a palavra de Deus mostra. Você não precisa ficar gratuitamente inventando problemas e falando, mas você pode, respeitando o que a palavra de Deus ensina, denunciar os erros. E algumas pessoas precisam ser mencionadas por nome. O apóstolo Paulo mencionou alguns por nome. Ele falou Alexandre, o latoeiro, né, que ele falava, e Mineu e Fileto não acreditam na ressurreição. Então ele denunciou, ele falava nomes de pessoas. Nós precisamos ter coragem, cuidado e coragem. E Tiago teve esse cuidado, teve coragem, e a igreja ficou com a impressão, e não só a impressão, mas a certeza, a convicção de que nós temos uma liderança que cuida de nós. Uma liderança que nos aponta o caminho certo e não nos deixa no escuro. Nós sabemos no que crer, porque nossa liderança nos ajuda. É assim que eles sentiam. No versículo 25, ele continua. Porque havia pessoas transtornando a alma das pessoas, transtornando a vida das pessoas com ensinamento errado. Versículo 25, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Tudo nesse versículo é bonito. Tudo nesse versículo é um modelo do que deve acontecer numa igreja saudável. Primeiro, que os acusados eram Barnabé e Paulo. Eles eram os acusados. Esse concílio é por causa da acusação que fizeram contra eles. E Tiago já os absolveu. Tiago já está dizendo, nossos amados Barnabé e Paulo, eles vão levar as instruções da igreja. Eles estão aprovados. Outra coisa que é bonita aqui é que Tiago manda eleger homens. Ele não era ditatorial. Eu quero que vão esses e esses. Não. Eles elegem pessoas para irem
e eles iam com Paulo e Barnabé. E outra coisa bonita nesse versículo é que chegados a pleno acordo. Foi um concílio, foi uma reunião difícil, pesada, mas eles chegaram num acordo. Então é um modelo das coisas que devem acontecer na igreja, no seu lar. Alguns vão se lembrar que nós falamos que às vezes é preciso um concílio dentro da nossa casa. É preciso todo mundo sentar, se reunir como família e conversar. O que está acontecendo? O que está acontecendo conosco? Como nós podemos melhorar? Quem precisa se retratar? Quem precisa resolver este ou esse problema? Foi isso que aconteceu aqui nesse concílio. No versículo 26, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens passaram por algumas dificuldades. O nosso irmão dirigente, ele mostrou algumas das dificuldades que Paulo passou. E Barnabé também passou por algumas dessas dificuldades. Paulo foi espancado, Paulo teve privações de dinheiro, de alimento, de roupas, foi preso, naufragou, literalmente naufragou, né, no navio, e Deus protegeu, mas Deus também permitiu que ele passasse por várias dificuldades. Então, homens experimentados, homens que expuseram a vida deles por causa do nome de Jesus Cristo. Versículo 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Então eles elegem, além de Barnabé e Paulo, eles elegem aqui Judas e Silas. Não é o Judas Iscariotes, tá bom? O Judas o traidor, aquele já tinha se matado, morrido. Esse Judas também não é o escritor da carta, nem o apóstolo, o irmão de Jesus, não. Esse Judas é considerado um profeta, um pregador da palavra de Deus naquela época, e ele seria um dos delegados, junto com Silas, para colocar ordem na situação da igreja espalhada por aqueles lugares. E um líder sábio, ele é fiel à decisão tomada naquele concílio, em conjunto. Se eles decidiram, eles vão manter aquela decisão. E a decisão foi mantida, foi reforçada e oficializada através de uma carta, como nós vimos nos versículos anteriores. Versículo 28 agora. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. É uma carta que eles estão levando e o conteúdo é esse. E o Espírito Santo dirigiu aquela reunião. O Espírito Santo, que é Deus, dirigiu o coração daqueles homens, daqueles líderes, e eles resolveram, e o Espírito Santo estava naquilo, não colocar regras sobre regras na vida e sobre as pessoas. Outra coisa que você tem que tomar cuidado com igrejas: se tiver um monte de regras, e regras que são absurdas, são regras de homens e nem tem respaldo na palavra de Deus, fuja. Porque nós não podemos sair de uma escravidão, que é o mundo, e entrar numa outra escravidão, que é a igreja. Então algumas pessoas só mudaram de chicote. Elas eram chicoteadas no mundo por Satanás, e algumas delas são chicoteadas em grupos religiosos. Então nós não devemos nos submeter a pessoas que não andam com Deus. E como que nós fazemos esse crivo, esse juízo? Como você sabe se um grupo anda com Deus ou não? Primeiro você tem que ler a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia, e você precisa perguntar, você precisa observar, e você tem que ouvir o que aquele grupo está pregando. Qual é a base escriturística? Qual é a base escrita da Bíblia
Tem base o que eles estão falando? Então você vai fazendo esse juízo. Então o Espírito Santo dirigiu esse grupo. E o resumo foi: vocês, os gentios, né? Vocês precisam se precaver, ou vocês devem cumprir 3 regras. Então os judeus queriam que eles cumprissem 613 regras. Mas aqui ele está dizendo 3 regras básicas. É claro que teriam outras normas, mas o próprio Espírito Santo vai colocando no coração das pessoas. Nós podemos dizer que nós somos um grupo sem regras? Não. Não existe nenhum grupo sem regras. Se você vai jogar bilhar num bar e beber cerveja, tem regras ali. Todos os grupos têm regras. Não existe um grupo sem regra. Mas as igrejas, embora elas tenham normas, elas tenham regras, algumas igrejas diferem uma das outras. Igrejas em certos lugares são diferentes também, de um lugar para o outro, por causa das condições climáticas, das condições da própria cidade. Cidades turísticas têm algumas regras, cidades que são que têm trabalhadores em carvoaria, por exemplo, tem grupos assim, tem certas regras. As regras mudam para o bem-estar de todo mundo. Então essas pequenas regras são importantíssimas. Qual o objetivo dessas regras que Tiago e aquele concílio deixaram para os gentios? Qual é a razão? A razão é que os gentios são minoria. Sempre que você for minoria num lugar, então pare e observe. E os gentios, eles estavam entrando em grupos que eram, na sua maioria, de judeus. Então eles precisavam ter um convívio bom, um convívio razoável. É claro que sempre tem diferenças. Por exemplo, aqui tem várias famílias. Cada família aqui tem um costume diferente. Nós temos vários costumes aqui. Mas quando nós estamos reunidos, seja aqui, seja numa reunião, numa casa, nós procuramos nos acomodar e nos ajeitar, nos adaptar ao costume um do outro. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, a gente não chega colocando um monte de regra, né? Mas nós observamos atentamente e nós vamos, como se diz, nós dançamos conforme a música. E Tiago está dizendo para esses gentios, como era costume deles algumas coisas, ele fala o seguinte, 3 coisas. Primeira, versículo 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos. O que não seria impossível eles fazerem, eles tinham que fazer, porque se eles aceitaram Jesus como Salvador, toda a idolatria foi embora. Para que vai ficar guardando um monte de ídolo em casa? Para que você vai ficar acendendo velas para ídolos? Para que você vai começar continuar a ter ídolos e colocar comida para aqueles ídolos, oferendas para aqueles ídolos? Então, deixa disso aí. É o que Tiago estava dizendo. Fala para eles então deixarem a idolatria. A segunda regra, bem como do sangue da carne de animais sufocados. Então eles tinham esse costume de banhar a carne com molho, chamado molho pardo, né? Com sangue, na verdade. Mas o judeu nunca que ele entraria numa casa onde pessoas fazem isso. Porque era muito nítido para ele, Gênesis 9, que quando fosse comer a carne, quando Deus mudou a dieta da vegetariana para proteína animal, Deus deixou bem claro, não é para comer sangue. Então, galinha ao molho pardo, esquece, põe outro molho lá. Chouriço, come linguiça, come chouriço. Então, várias coisas que não era impossível eles fazerem. Ia ter que mudar um pouquinho o gosto deles, mas nós fazemos várias coisas por amor
a Cristo Jesus e por amor aos irmãos. E a terceira regra para eles, muito óbvia essa regra, para eles deixarem das relações sexuais ilícitas. Ou seja, cada um aprenda a ter o seu próprio cônjuge e ter relações sexuais prazerosas, porque é um presente de Deus, com o cônjuge. Fora do casamento, não. Seja casado com alguém ou ainda solteiro, fora do casamento, não. É só isso que eles estavam pedindo, essas três coisas que todo crente precisa. Estou pensando naquela época, não quero entrar nessa questão de chouriço não, tá? Mas todo crente deveria saber que, sendo redimido por Cristo Jesus, ele ia deixar essas coisas. Ele ia deixar a idolatria, ia deixar esses alimentos extravagantes, e ele ia deixar também das relações sexuais não lícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. É como eles terminavam a carta, né? Um abraço, saúde. Foi um líder sábio, um líder que soube conduzir assuntos difíceis. Na parte final desse texto, foi uma reunião, um concílio, não é? Que definiu os próximos passos na obra missionária, na expansão do Evangelho. Então essa reunião resultou em alegria. Se você está na igreja e essas reuniões não resultam no seu coração em alegria, ou é porque você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, não tem o Espírito Santo que te liga com as pessoas, ou você é uma pessoa que está, mesmo crendo no Senhor Jesus, está num momento de desobediência, de rebeldia e afastado dos caminhos do Senhor. Não sendo essas duas situações, é aquilo que o dirigente também falou. Filipenses 4:4, vamos recitar? Outra vez. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então é a carta da alegria, que por sinal, Wellington, vai ser o nosso próximo estudo, vai ser Filipenses. Então, a reunião resultou em alegria. Os cultos têm que resultar na sua vida em alegria. Às vezes a gente chega no culto, isso acontece com todo mundo. Você chega com algum problema, às vezes você chega triste, cheio de dúvidas, mas você vem no culto, você se reúne com os irmãos, canta louvores, ouve a palavra, ora, e você sai revigorado. Isso é muito comum acontecer, mas só sabe disso quem frequenta a igreja. Versículo 31, 30 diz: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, sendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Então, onde eles iam, eles tinham uma cópia da carta e eles já entregavam. É assim que vai funcionar a igreja. Versículo 31. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Que reunião abençoada! Ela resultou em paz naquele ambiente, e quando essa carta se espalhou, falando da decisão da reunião, trouxe alegria para todo mundo ficou aliviado, todo mundo ficou confortado por causa daquela reunião e da sabedoria que o Espírito Santo deu àqueles líderes. No versículo 32, a reunião resultou também em concordância e apoio mútuo. Um culto, uma reunião entre os crentes precisa resultar nisso. Todos, concordemente, todos juntos, num só pensamento. E um apoiando o outro. Essa é a essência de uma igreja saudável. Versículo 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Então, veja que há uma alegria entre eles, há um conforto, e você vê que Deus está ali naquele ambiente. Versículo 33.
Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. E certamente eles agradeceram. Muito obrigado por virem aqui, darem a notícia dessa reunião. Agora podem voltar em paz. É assim o povo de Deus. Nos versículos 34 e 35, aquela reunião resultou numa abertura maior ainda do campo de trabalho, do campo missionário, da pregação do Evangelho. Versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Ou seja, aqueles irmãos agradeceram, falaram, podem voltar às suas atividades. Mas Silas foi tocado por Deus para continuar ali. Deus queria usar, porque Silas era um pregador da palavra, um profeta, e ele ia ficar ali para edificar os irmãos. E o versículo 35, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Parece que tudo está indo tão bem, né? A igreja está crescendo, a igreja está sendo edificada, as pessoas com dom de ensino, de pregação, eles estão exercendo seus dons e tudo está dando muito certo. Aquela reunião colocou as equipes em paz e também colocou ali um clima para continuar a obra de Deus. Versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Vocês sabem que houve 3 viagens missionárias. Então eles saem de Antioquia e eles vão pela Ásia Menor, que é a atual Turquia, depois eles vão para Grécia, eles vão até a região que é quase na Croácia atualmente, e são 3 viagens que eles fazem. Então eles gastaram recursos para isso, e eles entregaram a vida deles. E teve até uma 4ª viagem missionária, que foi uma viagem um pouco diferente, que Paulo fez num navio de prisioneiros para Roma, que também acabou sendo uma viagem missionária. Mas vejam que aquela reunião trouxe tanta paz e um clima de evangelização, que eles estavam prontos a levar essa mensagem para várias pessoas que ainda precisavam ouvir. E além disso, eles iam passar por aqueles lugares onde eles formaram igrejas, pessoas se converteram, e eles iam ver como que as pessoas estavam, se o trabalho estava caminhando bem, eles podiam dar mais uma palavra de auxílio. E o versículo 37, e Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Aqui, meus irmãos, aqui estava indo tudo tão bem, né? Uma reunião abençoada, decisões bem acertadas, pessoas que receberam muito bem, e pessoas animadas para ficar como Silas, pessoas animadas para irem, todo lugar, toda vez que Deus monta um templo, Satanás monta uma capela do lado. Então nós vemos aqui que Satanás entrou. Tinha uma fenda ali. Cuidado com as fendas na sua vida. Tem algumas aberturas, são pequenininhas, mas que elas podem dar uma brecha para Satanás entrar ali. Eu não sei se é o seu caso, você não sabe também se é o meu caso, mas cada um aqui sabe aquilo que poderia ser uma brecha para Satanás entrar. Então fique atento, coloque uma guarda aí, peça ajuda para o Senhor. Satanás, ele nos pega, mas nunca de surpresa, tá bom, irmãos? Ele não tem esse poder de nos surpreender.
Porque nós temos o Espírito Santo, nós que somos do Senhor Jesus, temos o Espírito Santo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas quando nós começamos a ficar desatentos com algumas coisas na palavra de Deus, nós estamos entristecendo o Espírito Santo, apagando a influência do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí é a brecha de Satanás. Às vezes é uma palavra que você não deveria falar para uma pessoa. Você sabe, se eu falar isso vai dar ruim, mas eu vou falar assim mesmo. E aquilo abre um buraco, uma grande ruptura no seu relacionamento. Por isso eu digo, os irmãos, Satanás é astuto, sim, ele é astuto. Mas ele entra aonde tem brecha. Ele entra na vida das pessoas, não que as pessoas não estão apercebidas disso. Você sabe que ali poderia ser um desastre para você. Bom, e aqui acontece isso, infelizmente. Infelizmente, e até hoje tem comentaristas da Bíblia tentando colocar no banco de réu Paulo, Barnabé, João Marcos. Todo mundo está fazendo um tribunal ainda. Parece o livro do... Quem que escreveu o Dom Casmurro? Foi o... Machado de Assis. Até hoje tem tribunal para tratar do assunto lá do Bentinho e a outra lá. Para ver se houve mesmo aquilo que o livro relata ou não. Teve há uns anos atrás, quando a Praça da Sé era um lugar habitável, dava para andar lá, teve um julgamento. Uns alunos de Direito da Faculdade São Francisco, eles fizeram um tribunal lá para pessoas que sabiam do que se tratava, né? Dos leitores, e eles estavam fazendo julgamento. Talvez esse aqui seja um caso também. Até hoje os crentes estão fazendo um julgamento. Paulo errou. Não, Paulo não errou. Então nós não sabemos exatamente. Lá no céu a gente pergunta, tá bom? Aí você fala, eu não quero levantar problemas aqui no céu, mas explica o que aconteceu ali. Mas eu já vou adiantar para os irmãos. Paulo e Barnabé brigaram, mas eles se reconciliaram. Paulo falou inclusive que ele queria ver João Marcos, porque João Marcos era muito útil para ele. Mas não foi isso que aconteceu aqui antes, né? Vamos terminar lendo essa discussão. Versículo 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Quem lê entenda, isso aqui ficou lá para trás. João Marcos não queria. Várias pessoas têm tentado achar qual a razão porque ele não queria continuar, mas ele se afastou. E Paulo, ele não perdoa isso. Ele fala, não, nós não vamos levar alguém que pisou na bola lá atrás. E ele não quis levar João Marcos. Bom, mas João Marcos era sobrinho de Barnabé, muito querido para Barnabé. E Barnabé tomou aquelas dores, versículo 39. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a João Marcos, navegou para Chipre. Então alguns falam que foi uma divisão que até resultou em mais alcance missionário, porque um foi para o sul e outro foi mais para o norte, e aí teve, em vez de houve 2 campanhas missionárias. Bom, irmãos, não é por isso que a gente vai se dividir, né? Deus acaba contribuindo as coisas para o bem, mas nós devemos manter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, considerar uns aos outros como superiores a nós mesmos. Devemos também dar o que eles falam, dar o benefício da dúvida. Sempre que você acha que alguém pisou na bola com você, que alguém fez alguma coisa que você não concordou, antes de você romper a amizade, não precisa fazer isso,
Antes de você pensar nisso, dê o benefício da dúvida. Talvez aquela pessoa falou assim por alguma coisa que eu deixei entender. Talvez a pessoa não estava bem de saúde. Talvez a pessoa tenta desculpar ao máximo a outra pessoa, para que você não seja cruel com as pessoas que te ofendem. Eu acredito que Deus vai te abençoar muito com essa atitude. E no versículo 40, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Então ele foi para outro canto e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Eu acho que essas duas equipes fizeram um ótimo trabalho. Que Deus abençoe os irmãos, que colhamos resultados da nossa boa reunião aqui, dos nossos cultos, que consigamos respeitar uns aos outros e amar uns aos outros, e dessa maneira as pessoas de fora, nós chamamos de fora da igreja, né? Elas vejam em nós o amor, o cuidado, a atenção uns pelos outros e sejam aproximadas de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra, como alguém já orou, agradecemos por todas as coisas que aconteceram aqui, da leitura da palavra, da oração, dos cânticos, das ofertas, da comunhão uns com os outros, pela Tua palavra lida, explicada. Agradecemos por isso, ó Deus. Pedimos que nos ajude a manter aquela unidade que o Senhor mesmo fez em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém.